Oi, pessoal, bem-vindos à minha biblioteca. Hoje eu trouxe para vocês quais foram as minhas leituras do mês de junho. Vem comigo conferir. O mês de junho não foi tão recheado de leituras quanto eu gostaria, mas tiveram excelentes romances aqui que vieram para aquecer o meu coração nesse mês que foi frio, que foi chuvoso, que fez calor. A gente viveu as 4 estações nesse mês de junho, não é mesmo? A primeira leitura do mês de junho foi Desejo e Honra, que eu li em parceria com a Tati Durens. Esse livro me surpreendeu demais, a gente vai acompanhar a história da Amanda e do Leon. É um romance de época, mas não tem tanto romance assim. O romance ele é mais um plano de fundo do que o tópico principal. A gente vai lidar aqui com umas questões sobrenaturais, porque a Amanda é uma ladra que vai se esconder na mansão do Leon, que é um nobre do café do interior de Minas Gerais. E essa mansão é aí meio mal assombrada. Então a gente vai ter todo esse mistério rondando a história. Vamos ter também algumas questões sociais trazidas pela autora referente à época da escravidão no Brasil. E eu gostei bastante desse livro da Tati. Para quem quiser conferir e saber um pouco mais, tem resenha aqui no feed, tá bom? Outro livro que eu li em parceria este mês foi Daqui a 5 anos, que eu li uma prova antecipada pela editora Paralela. Eu fiquei muito honrada de poder participar desse projeto. E esse livro, ele foi lançado essa semana. Para quem quiser, eu vou deixar nos stories o link para compra do e-book e do livro físico. E, gente, esse livro, ele me surpreendeu muito. Porque vai trazer a história de uma garota que tudo era perfeito na vida dela. Mas, num determinado momento, ela começa a questionar os reais valores que guiam a vida dela. Então, é uma história de amor, mas não é uma história de amor nada comum. E para você saber mais sobre essa história, vai ter que ler o livro. E tem resenha no feed também, pode ir lá conferir. Um romance histórico muito rico que eu li esse mês foi Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Esse livro vai trazer a história do papel de algumas mulheres durante a Guerra Fria. Então nós vamos ter aqui a Olga, que foi a musa inspiradora de Boris Pasternak, o autor de Doutor Zhivago, que foi um livro muito polêmico, censurado pela União Soviética, por fazer fortes críticas ao modelo social que era aplicado naquela época no regime soviético. E vamos ter também algumas espiãs de tipo uma CIA aí norte-americana que vão lutar todos os dias contra o machismo, contra a homofobia, preconceitos. A gente vai entender o quanto o papel dessas mulheres era crucial e ao mesmo tempo desvalorizado. Então, foi um livro muito rico. A autora fez muitas pesquisas, ela coloca todas as referências no final. E eu consegui aprender um pouco mais sobre um outro ponto de vista nessa época que também foi muito importante para a história mundial. Uma autora queridíssima que ganhou meu coração esse mês foi a Sarah McLeod. Eu comecei a ler os livros da autora com Cilada para o Marquês, o primeiro volume da trilogia Escândalos e Canalhas, que é um box maravilhoso. Quem quiser tem no book haul para vocês conferirem. Eu amei esse livro, gente. Foi um dos melhores romances de época que eu já li recentemente. A gente tem uma mocinha muito independente. A gente tem um romance longe dos salões de baile. E eu tenho achado muito legal ler livros assim que saem um pouco dessa mesmice dos romances de época. E aí, pesquisando um pouco mais sobre a Sarah, eu vi que faria muito mais sentido eu ler as outras séries dela antes de ler Escândalos e Canalhas. Então eu fiz aquela comprinha gigantesca no site da Gutenberg, que vocês viram na live. Quem não viu é só correr aqui no feed para conferir. E eu comecei a ler a trilogia Os Números do Amor. Então eu li 9 regras para ignorar antes de se apaixonar e li 10 formas de fazer um coração derreter. Eu amei esses 2 livros. Nesse primeiro a gente vai conhecer a Kelly e o Gabriel. A Kelly, ela é já uma solteirona, então ela chegou naquela fase da vida dela que ela ligou, né, aquele botãozinho e falou, bom, vou fazer o que eu quiser. Então eu vou beber, eu vou fumar, eu quero jogar num jogo de... Eu quero jogar num
clube para cavalheiros, eu quero ser independente e viver um pouco, porque ela sempre foi muito certinha, aquela lady para se casar e ninguém nunca quis ela. Então ela falou: o que isso me levou, né? Eu tô vendo a vida passar na minha frente. E, então é muito divertido a gente ver como que o Gabriel ele vai ajudar a Kelly a se aventurar aí por Londres e se descobrir. E também a gente vai ver um romance entre os dois crescendo, que é muito fofo e muito queridinho de aquecer o coração. Em 10 formas de fazer um coração derreter, a gente vai acompanhar a história da Isabel e do Nicholas, que é irmão do Gabriel do primeiro livro. O Nicholas, ele era considerado um caçador. E ele recebe a missão de encontrar a irmã perdida de um nobre de Londres, que por acaso está escondida na mansão da Isabel. A Isabel, ela acolhe mulheres que foram rejeitadas de alguma forma pela sociedade. Ela faz um trabalho muito bacana e que eu nunca poderia imaginar ser explorado em um romance de época. E a atração entre os dois é instantânea, é também um livro muito fofo, muito divertido. E eu gostei muito e já vou trazer logo resenha pra vocês. E por hoje foi só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram ou sentem vontade de ler e o que vocês me recomendam para ler no próximo mês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!